dando sequência ao nosso seminário, né, sobre evangelismo, essa sequência de palavras aí, que começaram com o Marcos, falando sobre o evangelismo nas casas, o Bilão falando sobre a importância da unidade no evangelismo, e o Ed falando sobre missões. E hoje eu recebi a incumbência e a responsabilidade de falar com vocês um pouco sobre a questão do evangelismo pessoal. Pegando aquilo que o Ed falou a semana passada, e eu acho que a grande maioria estava aqui porque foi dia de ceia, Deus é um Deus missionário, amém? Jesus foi um tremendo missionário. Jesus recebeu uma missão, esteve aqui e a cumpriu à risca. E quando Jesus foi, ele deixou um grupo de missionários aqui, que formaram a igreja, o início, o começo da igreja. E esse grupo de homens trouxeram o evangelho ao longo do tempo. Esse evangelho foi sendo pregado, e esse evangelho chegou a nós. E hoje, nós todos também temos a responsabilidade e o compromisso com Deus, de sermos seus missionários, seus representantes, aonde quer que estejamos, amém? A palavra de Deus no capítulo 2, no capítulo 5 de 2 Coríntios, diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos confiou a palavra da reconciliação, e diz também que nós hoje somos embaixadores em nome de Cristo. Isso inclui você e me inclui. Todos nós fomos incluídos, ninguém está fora, ninguém está de folga, ninguém está de férias, quando o assunto é evangelização, quando o assunto é a expansão do reino, amém? Às vezes, a ideia que se tem é que a responsabilidade é sempre do pastor, do líder, do missionário, do evangelista, daqueles que estão à frente. Também é, mas também é de todos nós, também é de todo o povo, amém? Agora, para que isso não fique, eu não quero nessa manhã jogar um peso nas tuas costas para que você saia daqui, ah meu Deus, olha só, não. Para que isso não seja esse peso, eu quero que a gente vá hoje olhar um pouquinho a vida do Mestre, amém? A vida de Jesus. Como era a vida de Jesus na questão do dia a dia, da evangelização, do relacionamento com as pessoas. Ninguém melhor do que o Mestre, Jesus, para nos ensinar realmente como nós podemos e devemos realizar a nossa missão e a nossa responsabilidade como servos de Deus e como homens e mulheres que precisam levar o evangelho para frente, amém? Vamos lá então, cadê? Está aqui, evangelismo pessoal. Duas coisas que nós podemos aprender com Jesus, para que nós possamos ter uma vida de sucesso nessa área tão importante. Como ter sucesso no evangelismo, na minha vida, como que eu posso ser abençoado e produzir frutos e expandir o reino de Deus. E Jesus nos ensina aqui duas coisas que eu queria falar basicamente. Primeiro, evangelismo é feito através de relacionamentos, amém? Eu só posso evangelizar se eu me relacionar com alguém. Esse alguém é o objeto do evangelismo. Como é que eu vou evangelizar trancado no quarto? Como é que eu vou evangelizar somente vivendo no grupo da igreja? Como é que eu vou evangelizar se eu não tenho amigos no trabalho, se eu não tenho amigos na escola, se eu não me relaciono com os meus familiares? Nós precisamos nos relacionar. Relacionamento é fundamental no evangelismo, amém? E aí, o texto que eu peguei aqui, olha lá, Marcos 3, de 13 a 15, quando Jesus chama os discípulos para o começo do seu ministério. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele.
Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Quando nós lemos esse texto, muitas vezes nós damos ênfase e observamos a missão dos discípulos. O que Jesus ia fazer com eles? Ia os enviar para pregar, expulsar demônios, curar os enfermos, e isso ele fez, lógico. Mas existe um detalhe antes, que Jesus queria fazer com os discípulos, que foi a estratégia, o método que ele usou, primeiro para evangelizar aqueles homens. Jesus, ele evangelizou os discípulos, Jesus discipulou os 12, e depois Jesus enviou os 12, amém? É exatamente o que ele faz conosco. E qual foi o método? Designou 12 para estarem com ele. Vamos repetir? Para estarem com ele. Jesus decide deixar o José e a Maria, os seus irmãos, a sua casa, a sua família, decide deixar o conforto do seu lar para começar a sua missão. Para isso, ele resolve formar um grupo de homens, um grupo para estar com ele. E o que ele faz? Ele não chega para os 12 e fala assim: gente, ó, domingo que vem às 10 a gente se reúne, uma vez por semana a gente se encontra, ó, eu vou abrir um seminário aqui para vocês frequentarem, uma escola bíblica, uma escola teológica. Não, Jesus não faz isso. Jesus fala o seguinte: gente, vem comigo, vem morar comigo, vem viver comigo, vem andar comigo, vamos comer juntos, vamos dormir juntos, vamos viajar juntos, vamos trabalhar juntos. Jesus era doido, né? Você imagina você pegar 12 trogloditas, 12 caras ruins, caras grosseiros, ignorantes, assim, pessoas que ele pegou ali, que ele mal conhecia, e ele resolve viver com aqueles caras, pegar os caras para morarem com ele. Eu fico imaginando à noite, depois de tanto caminharem pelo deserto, pelas viagens, o chulé que devia ser aquilo. Faz ideia como devia ser difícil a convivência, o dia a dia, Jesus ensinando e os caras não entendendo nada, Jesus falando e eles dando bola fora. Jesus decidiu evangelizar aqueles 12, como? Vivendo com eles, se dando para eles, convivendo. Relacionamento é algo que exige da nossa parte. Quando eu decido me relacionar, eu decido me entregar por aquela pessoa, eu decido me mostrar para ela, eu decido me desmascarar para ela. Não tem como conviver e manter uma máscara, não tem como conviver sem você mostrar quem você é. Pergunta para minha esposa quem eu sou, que ela vai te dizer, porque não dá para enganar em casa. Você consegue enganar sua esposa e seus filhos? Não dá. Nós somos quem somos na convivência e no relacionamento. E nós só vamos alcançar pessoas se nós formos até elas, se nós nos dedicarmos a elas e se nós decidirmos abrir mão de nossas coisas muitas vezes para estarmos com elas, para trazer elas para estarem conosco. Amém? Então, primeira coisa, relacionamento. E segundo segredo do sucesso no nosso evangelismo. Jesus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, realizou o seu maior discurso. São 3 capítulos onde Jesus ensinou muitas coisas para os discípulos, para o povo que estava ali. Ele tratou de diversos assuntos. Ali se encontram as bem-aventuranças, ali você vai ver Jesus falando de justiça, de oração, de jejum, de ansiedade, de que nós somos sal, luz. Jesus falou de tudo, de perdão, de amor ao próximo. Quando Jesus terminou o sermão, olha só o comentário que rolava no meio do povão ali. Quando Jesus terminou, abre lá, está na tela, Mateus 7, 28 e 29, diz assim, ó: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, o sermão do monte, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas.
Por que estavam maravilhadas as multidões? Porque eles não estavam acostumados a ouvir alguém falar como Jesus falava, a alguém demonstrar tanta autoridade como Jesus demonstrava. Eles estavam acostumados aos ensinamentos dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, ensinamentos sem vida, ensinamentos teóricos, ensinamentos decorados, ensinamentos vazios, tradicionais, fundamentados em tradição, fundamentados naquilo que eles haviam aprendido de seus antepassados. O povo estava acostumado com aquele arrozinho com feijão, com aquela coisinha ali do dia a dia. E de repente, eles veem um tremendo pregador, falando, mas não apenas falando, porque Jesus falava com os lábios, mas Jesus falava com a vida. Jesus falava a teoria, mas Jesus vivia na prática. Isso diferenciava Jesus, isso lhe dava autoridade, isso lhe dava moral para poder falar. E aí, quando Jesus falava do Sermão do Monte, eu fico imaginando, bem-aventurados os mansos, e o povo olhava e falava, mas ele é manso. Bem-aventurados os pacificadores, mas esse cara que está falando aí, ele é pacificador. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os humildes. E aquilo que Jesus falava, eles viam na vida dele, amém? Tudo que Jesus falou, Jesus viveu. Tudo que Jesus falou, Jesus fez. Isso lhe dava autoridade, isso lhe dava força, lhe dava moral. E aí eu pergunto, será que nós temos tido moral e autoridade para falar o que muitas vezes falamos? Será que nossa vida tem acompanhado as nossas palavras? Ou será que nós somos pessoas de palavras bonitas, mas de atitudes feias? Pessoas de palavras lindas, mas de atitudes não tão lindas assim? Será que o nosso dia a dia acompanha a nossa pregação? Evangelismo eficiente tem que ser acompanhado de vida. E aí eu fico olhando para Brasília, não dá para não lembrar de Brasília. E aí quando eu estava vendo a votação do Congresso lá, dos deputados, eu ficava olhando aquele cara sentado lá presidindo, eu pensava, será que esse cara tem moral e autoridade para estar ali? Aí eu vi aqueles caras votando, fazendo lindos discursos, que homenageavam até o cachorrinho, o vizinho e tal. E eu falava, mas será que esse cara que está descendo a lenha na presidente, não que ela talvez não mereça, mas será que ele tem moral para poder falar isso? Será que ele não é igual ou pior? Gente, nós vivemos um momento de muita hipocrisia, nós vivemos um momento de muito blá blá blá, nós vivemos um momento de muita teoria e de pouca prática. Brasília, tudo bem, é Brasília, fazer o quê? A gente acaba até entendendo, são políticos mesmo, nós criamos a cultura, político já é corrupto por natureza, infelizmente nós aceitamos muitas vezes isso. Brasília está lá, essa realidade. E a igreja? E a minha vida? E a minha casa? O problema não é Brasília. Brasília a gente ora por eles, é o que dá para fazer. Agora, e a minha vida? E a igreja? E nós? Qual tem sido o nosso testemunho? Como tem sido a nossa vida? Que autoridade nós temos tido para levar o evangelho para frente? Eu queria só dar um exemplo meu, porque também se eu estou aqui eu tenho que falar alguma coisa minha, né? Não vou falar de quem, né? Mas Deus sabe que é para a glória dele. Eu sou educador físico da USP, para quem não sabe, trabalho ali, essa semana eu completei 27 anos que eu estou lá. Eu tenho um grupo que eu amo trabalhar, que é a terceira idade. Faz 23 anos que eu estou com a turminha ali. Já matei mais ou menos uns 20 ali. Velório, assim, tem época que é toda semana, né? Agora nós estamos numa fase tranquila, faz tempo que não tem velório lá. Mas assim, como que é o trabalho? Eu trabalho é uma aula de condicionamento físico. O que eu faço? Eu dou aula. Como?
eu gosto de dar aula, de me arrebentar, eu gosto de fazer, eu gosto assim, tipo, eu estou dando aquela aula, faz de conta que é a primeira e faz de conta que é a última. Eu me arrebento. Só que eu estou numa fase, sabe aquela fase que começa a quebrar tudo? Dói aqui, dói ali, caí aqui, outro dia quebrei a coluna aqui, Ricardo, meu médico, está aqui, que não me deixa mentir, fraturei a lombar, agora estou com um problema no joelho, depois, ano retrasado foi a perna, depois eu fiz uma cirurgia, beleza. Fiz 40 anos e a minha vida mudou. Depois, faz tempo que eu fiz 40. Já faz 8 anos que eu fiz 40. Ela mudou para pior. Tudo começou a despencar. O que acontece? Eu chego lá de manhã, cansado, com dor, desanimado. Eu falo, meu, tem que dar aula agora. Os velhinhos estão ali num fogo danado, esperando, doido para fazer aula. Eu fico nervoso de ver o ânimo deles numa segunda-feira de manhã, gente. Segunda-feira de manhã devia ser proibida a pessoa chegar animada daquele jeito. Não dá. Mas aí, o que eu faço? Jesus, vem comigo. Jesus, eu não vou conseguir dar aula hoje. Jesus, me ajuda. Gente, mas Jesus já deu tanta aula lá que vocês não fazem nem ideia. Ele dá aula toda semana lá. E aí quando acaba eu falo, Senhor, obrigado, é um milagre. Essa aula aqui foi um milagre, Senhor Deus, porque às vezes foi a melhor aula, o dia que eu estava mais quebrado, mais morto. Por que eu estou falando isso? Diante disso, quando nós temos os momentos ali, sempre tem as comemorações, as oportunidades, eles ficam esperando eu falar alguma coisa. Eles gostam de ouvir, eles esperam, eu falo alguma coisa, por exemplo, na Páscoa, no final do ano, num dia importante e tal, eles ficam assim, bebendo aquilo. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Mas porque pelo menos naquele momento, eles percebem que o cara que está falando, é o cara que dá uma boa aula. Amém? O cara que está falando, mesmo com dor, ele se esforça para fazer o melhor por nós. Ele tenta dar um bom testemunho, pelo menos, com toda a limitação, com toda a incapacidade. E aí a palavra, ela passa a ter poder, ela passa a ter autoridade. Se eu chegasse lá e falasse, gente, vamos lá, 10 voltas, 10 voltas na quadra, e sentasse e fosse ler jornal, que moral que eu ia ter para falar de Jesus? Que moral que eu ia ter para falar qualquer coisa? Né, de como é que era o professor de educação física da tua época? 2 times, 2 capitães, vamos lá, bola no meio da quadra, solta e vai ler jornal, né, e vai embora. Depois volta para bater o ponto. Graças a Deus, eu nunca fui assim, já estou com quase 30 anos de carreira, e se Deus me ajudar, eu vou continuar ainda fazendo a coisa do jeito certo. Amém? Coerência, vida e autoridade são fundamentais no evangelismo. Amém? Vamos seguir. Exemplos de Jesus. Vamos falar do que interessa. Exemplos de Jesus evangelizando, se relacionando. A família de Lázaro. Lázaro e suas irmãs. Talvez, se a gente tirar os discípulos, essa família sejam talvez as pessoas que mais Jesus se relacionou. A Bíblia cita, e nós vamos ver, momentos que Jesus esteve com essa família. É uma família que se tornou especial na vida de Jesus. E a gente vai ver um pouquinho, aprender um pouquinho com Jesus. Olha só, primeira citação, está lá em Lucas capítulo 10, 38 e 39. Aqui nós vamos ver falar das irmãs de Lázaro. Lázaro não é citado aqui. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Esse povoado era Betânia, um povoado que ficava próximo ali a Jerusalém. Certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Aqui vocês conhecem a história. A Marta depois fica brava, porque estava lá trabalhando, servindo, e a Maria ficou ouvindo Jesus. Mas o que eu quero aqui, na verdade, é ressaltar a questão da presença de Jesus ali naquela casa. Jesus hospedou-se na casa de uma família, 2 irmãs e um irmão, Marta, Maria e Lázaro. E Jesus estava ali na casa fazendo o quê? Ensinando, pregando, evangelizando, se relacionando com aquelas pessoas. O Marcos falou na primeira pregação sobre a importância da casa.
Gente, você já percebeu? Quando você conhece uma pessoa, mas o dia que você vai na casa dela, ou você vai fazer uma visita, ou ela te convida para comer, para fazer alguma coisa, parece que o relacionamento sobe um degrau. Já percebeu isso? Quando você chama alguém para vir na tua casa, parece que aquela pessoa passa de colega, já passa a algo mais profundo. Porque a casa é o lugar onde você demonstra toda a tua intimidade, você expõe a tua vida para a pessoa. E Jesus estava naquela casa, começando um relacionamento, estreitando um relacionamento, conhecendo aquela família, se dando por aquela família, hospedado ali, ficou ali um tempo, ensinando a palavra para aquela família. E aí depois, olha só, beleza, passou, e aí nós vamos encontrar novamente a família, essa família. João, capítulo 11. O que acontece aqui? Jesus recebe a notícia de que Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava doente, e era uma doença grave. E aqui depois, se você ler o capítulo 11, você vai perceber o quanto Jesus amava essa família. Cita aqui que ele amava Lázaro, amava as irmãs. E aí Jesus demora um pouco para ir até Betânia. Demora 2 dias e vai. Só que quando Jesus chega, Lázaro já tinha morrido. E aí estava aquela situação, aquele clima, aquela choradeira, aquele desespero por causa da morte de Lázaro. E aí vamos ver aqui o texto, olha só, que eu separei. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Jesus começa na casa ensinando, e Jesus novamente com essa família no momento de dor, no momento de sofrimento. Jesus se comove, Jesus sente, Jesus se emociona, Jesus chora, Jesus se coloca ao lado, chora com aqueles que estavam chorando, sente a dor daqueles que estavam sentindo dor. Não há evangelismo de sucesso com resultado se você não se colocar ao lado daquele a quem você está cuidando, está evangelizando. Se você não sentir o que ele sente, se você não amá-lo como ele é, não vai adiantar nada, vai ser teoria, vai ser estudinho bíblico, cursinho. Nós temos que nos colocar ao lado, nós temos que estar com as pessoas nesses momentos cruciais, no momento de luto, no momento de enfermidade, no momento de desemprego. Nós temos que seguir o exemplo do Mestre. O Deus que se fez homem chorou por causa de uma família, por causa de 2 irmãs. Quem eram essas 2 irmãs? O Deus que criou todas as coisas, preocupado com 2 mulheres, se comoveu, se colocou ao lado. Quando foi a última vez que eu chorei por alguém? Que eu chorei por misericórdia, que eu chorei por ver a pessoa sofrendo e que eu me coloquei ao lado dela. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui Jesus chora, não por ele, mas pelos outros. Jesus chorou também quando esteve diante de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Chorou por causa do pecado de Jerusalém, do pecado do povo. E chorou também aqui, porque se compadeceu daquela família, se compadeceu daquelas pessoas que sofreram a perda de Lázaro. A diferença é que Jesus foi lá depois e ressuscitou o cara. A gente não consegue, não pode fazer isso, né? Seria legal, todo velório que a gente fosse, levantava o defunto. Já pensou que maravilha? Que festa que ia ser?
Jesus tinha esse algo a mais que nós não temos. Jesus esteve ali consolando, abençoando e ressuscitando o morto depois. Amém? Essa família, e depois para completar essa família, vai lá. Outro encontro de Jesus com a família. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Se você seguir, você vai encontrar a Maria derramando perfume sobre Jesus. Eu não coloquei porque o que me importa aqui mais é o que está ali em cima. Jesus novamente com a família. Primeiro, na casa evangelizando. Segundo, na dor, no velório. Terceiro, na festa, na ceia. Jesus junto, festejando, junto com o ex-defunto. O ex-defunto estava na festa, gente, que legal. Ex-defunto Lázaro, presente na festa, no jantar, né? Coisa super comum isso. Sempre se encontra por aí, um ex-defunto, né, numa festa. Jesus, ele sabia participar de todos os momentos. Ele sabia chorar com os caras, mas ele sabia se alegrar. Ele sabia o momento de ensinar, o momento de chorar, o momento de festejar. Ele participou intensamente da vida dessa família. Amém? E nos dá uma tremenda lição de como nós devemos nos relacionar e evangelizar. E seguindo logo, nós temos mais 2 exemplos rápidos, porque eu sei que hoje você está com aquele almoço das mães preparadíssimo, e você não vê a hora de eu parar de falar, para você ir para a tua casa, ou para aquele restaurante que você reservou o lugar. Amém? Não fala que eu acredito. Vamos lá. Mais um. A mulher samaritana. História já super conhecida, eu vou só dar uma pincelada aqui. Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia. Para ele ir para a Galileia, ele tinha que passar por Samaria. Samaria era aquele lugar que tinha um povo que os judeus não queriam nem ver pintado. Era um povo judeu misturado com outros povos, era um povo que não era considerado povo judeu. Os judeus rejeitavam, discriminavam, não se relacionavam, odiavam aquele povo lá. Só que Jesus tinha que passar por lá, e Jesus passou. Olha só o que acontece. Volta lá. É João 4, de 5 a 9. Isso. Nossa, nada como você ter uma secretária eficiente. Muito obrigado, viu, Maísa? Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora 6. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus está cansado, Jesus está com sede, ficou lá do lado de um poço. Os discípulos foram comprar alimento. Gente, eu estou tremendo, você acredita que até agora, olha isso aqui. Que isso, gente, isso aqui, não para de tremer a mão. Deixa eu mudar de mão, ver se essa aqui parece estar mais firme. Viu? Que é isso, gente, ô louco, coisa estranha. É espasmo muscular. É que eu estou muito parado hoje aqui, gente. Está dando nervoso aqui. Ó, gente, imagina só. Jesus está ali, um judeu. Chega uma mulher samaritana. Além de samaritana, vida torta, estava no 6º marido, uma coisa terrível. Qual que era o costume? Judeu não conversa com samaritano, e muito menos um homem judeu com uma mulher samaritana. Eu imagino o constrangimento da mulher. Sabe quando você entra num elevador, você e mais um, aí fica assim, um olha para cima, o outro olha para baixo, e você vê assim, fala assim: meu Deus, chega logo o meu andar que eu quero sair daqui. Dá um desespero, porque você não sabe o que você faz, você não sabe o que você fala, ninguém quebra o gelo, fica aquele 0 a 0, né? Terrível, não é terrível isso? Elevador é terrível. Só que Jesus resolve quebrar o gelo. Ele estava com sede mesmo. Ele aproveitou uma situação e uma necessidade e falou: ô mulher, você não quer me dar um pouco de água não? Estou com sede. Ele não falou isso, mas ele estava com sede, porque ele estava cansado.
A mulher assustou. Epa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Como que você, sendo judeu, está falando comigo? Você é homem, eu sou mulher, você é judeu, eu sou samaritana. Jesus quebrou o gelo e começou um papo maravilhoso com aquela mulher. Resumindo, no final da história, ela já saiu correndo para falar: gente, eu acho que eu encontrei o Messias. Será que esse homem não é o Messias? Será que não, porventura não seria ele aquele que nós esperamos? Ele tem falado tudo o que aconteceu com a minha vida. Ela já saiu evangelizando, porque Jesus falou, Jesus confrontou, Jesus se colocou ao lado, Jesus se interessou. Quando os discípulos chegaram, eles ficaram admirados. O que Jesus está falando com essa mulher? Não falaram para Jesus, mas falaram entre eles. Quando você ama, você não quer nem saber do que os outros vão pensar. Amém? Quando você ama, você não está preocupado com os costumes, com as tradições, com os paradigmas, com aquilo que vão dizer por aquilo que você está fazendo. Jesus quebrou todos os preconceitos. Jesus não estava preocupado se os discípulos iam ficar escandalizados, com o que iam pensar dele. O que interessava para Jesus naquele momento é que só existia aquela mulher. Naquele momento, aquela mulher era a pessoa mais importante para Jesus. E aquela mulher, eu creio, foi salva, recebeu a palavra, foi salva por Jesus, porque Jesus se preocupou com ela, porque Jesus quebrou tudo para poder estar ali, para poder falar, para poder dar atenção àquela mulher. Amém? E o último, vixe, esse cara aí quando eu vou pregar eu dou um jeito de enfiar o Zaqueu, mesmo que não for ver ele entra, mesmo que não tiver nada a ver, o Zaqueu entra. Esse cara aqui, ó, há uns quase 30, 20 e tantos anos atrás, foi a minha primeira pregação na tenda, foi sobre o Zaqueu. Eu lembro até hoje, eu falei 25 minutos, foi assim, foi uma coisa assim que eu parecia foi tão rápido que o pessoal falou: pera, já acabou? Já acabou. Mas era o Zaqueu. Nós conhecemos a história. Jesus passa por Jericó, uma multidão atrás. Sabe aquela multidão do impeachment? Quando Jesus andava era igualzinho, aquele povão atrás dele. Era atrás de cura, era atrás de pão, era atrás de milagre, era também para ouvir, porque Jesus falava muito bem, era gostoso ouvir Jesus. Eram diversos os interesses, mas Jesus, aonde ele ia, a muvuca era estabelecida, não tinha jeito, o povo era arrastado por Jesus. E aí naquela cidade, tinha um cara chamado Zaqueu, pequeno em estatura, mas grande em safadeza, pequenininho, mas safado, grande em safadeza, grande em corrupção. O que ele era? Chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os caras que eram judeus, mas trabalhavam para o Império Romano, que era aquele que dominava Israel naquela época, cobrando impostos do povo judeu, e normalmente levando vantagem, propina, e aí por aí vai, né? Essa história vocês conhecem muito bem, superfaturando, né? E o Zaqueu, ele não era um simples publicano, ele era o cabeça. E diz a Bíblia que ele era muito rico, maioral dos publicanos e rico. Jesus passa, Zaqueu vê a muvuca, vê a agitação e fala: pô, quero ver esse cara, já ouvi falar dele e tal, quero ver. Curioso foi, não conseguiu, tentou passar no meio da multidão, deve ter levado uns petelecos ali, né, porque quis passar no meio do povo, ninguém gostava dele, baixinho, levou uns bicos na canela e tal, falou: bom, deixa eu sair daqui que aqui não vai virar nada. Viu uma árvore estratégica, subiu e falou: bom, aqui eu estou tranquilo, ninguém vai me ver, Jesus vai passar, eu mato a minha curiosidade e vou para casa. Tadinho dele, né? Os planos de Zaqueu não eram os planos de Jesus. Olha só o texto. Vixe, babei tudo aqui. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje
em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Amém? Eu sempre me emociono nesse texto. Tem jeito. Porque, Jesus estava ali com um monte de gente. Estava sendo aclamado, aquelas pessoas agradando Jesus. Oh, Jesus, você é ótimo, maravilhoso. Poxa vida, o que custava ele passar reto naquela árvore? Era muito mais fácil ele continuar o caminho dele. Mas ele resolve parar. Porque ele tinha algo mais importante para fazer do que simplesmente caminhar com aquela multidão. Ele tinha algo muito mais importante para fazer. Porque existia uma pessoa que ele queria naquele dia. Existia um diante de uma multidão. E esse um, Jesus chama pelo nome. Eu fico pensando, o dia que ele te chamou, o dia que ele me chamou, você e eu sempre fomos conhecidos dele. Ele me chamou pelo nome. Ele te chamou pelo nome. Jesus te conhece. Jesus conhecia aquele cara. Jesus sabia que o Zaqueu não valia nada. Era pecador, era corrupto, era traidor do povo, era odiado por aquele povo. Mas Jesus para tudo. E uma coisa que me impressionou aqui, que eu não tinha parado às vezes para pensar, é que ele fala assim: Zaqueu, desce depressa. Por que desce depressa? Nunca tinha parado nisso aqui. Jesus tem pressa. Jesus tem pressa em salvar. Jesus tem pressa em curar. Jesus tem pressa em abençoar. Jesus tem pressa em entrar na vida das pessoas. Só que hoje, Jesus não vai fazer isso sozinho. Hoje Jesus só vai fazer através das tuas e das minhas pernas, das tuas e da minha boca. Amém? Não tem outro jeito. Aqui ele mesmo fez. Aqui ele mesmo foi. Zaqueu, desce depressa. Não dá tempo de esperar. Eu quero hoje ir na tua casa. Importa-me estar com você, Zaqueu. Importa-me conhecer a tua vida. Importa-me entrar na tua casa. E Zaqueu também desceu com pressa, com alegria. Zaqueu recebe Jesus na sua casa. Zaqueu virou até música, né? Como que é? Entra, não vou me atrever, de jeito nenhum. O poder da casa, careca, tem como fugir disso. Ele queria ir na casa do Zaqueu. Ele não quis bater um papo com o Zaqueu embaixo da árvore. Ele queria ir na casa do Zaqueu. E ali, a Bíblia não fala o que rolou, qual foi o papo que aconteceu, mas só fala o seguinte, que o Zaqueu se levantou e falou: Jesus, mestre, eu vou vender tudo, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres, aqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa. Aleluia! Jesus não se preocupou com a crítica da multidão, porque eles falaram: como é que pode, vai lá comer na casa de um pecador? Foi criticado, foi injuriado, foi perseguido por isso. Não interessa. Ele foi lá e fez o que tinha que fazer. No meio daquele povo todo, pelo menos um, nós sabemos que foi salvo, que foi alcançado, que foi abençoado por Jesus. Amém? Jesus, Ele ama os excluídos. Jesus ama os marginalizados. Zaqueu era um cara rico, mas era marginalizado. A mulher samaritana era marginalizada. Como é importante esses ministérios que trabalham com as pessoas nessa situação, com pessoas de rua, com pessoas que têm problema com vícios. Como isso é importante. Ministério de misericórdia, ministério de se dar por aqueles que ninguém dá nada. Talvez ninguém desse nada pelo Zaqueu, mas Jesus deu tudo pelo Zaqueu. Valeu a pena. Jesus deu tudo por aquela mulher. Valeu a pena. Amém?
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.